Amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês duas visões que Jesus nos deu com a nossa cidade de Belém. Visões seríssimas, seríssimas, que eu entendo que são revelações de Deus. Revelações de Deus, e eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje aqui no canal. Antes da gente seguir, não perca tempo, hein? Deixa aquele like no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, optando por todas as notificações, e vamos para as duas visões. Eu quero que você fique bem atento, porque eu gostaria muito de contar com a sua opinião a respeito de tudo que você vai ouvir, de tudo que eu vou falar para você a respeito dessas duas visões que para mim são duas revelações de Deus com a nossa cidade de Belém. A primeira revelação, meus amados e minhas amadas, eu saía da minha casa para me conduzir até a um distrito que tem aqui perto da nossa cidade. Eu ia para aquele lugar fazer missões. Eu ia evangelizar, fazer visitas e também acompanhar o povo de Deus naquele lugar. Quando eu chego naquele lugar, meus amados, eu desço do ônibus, fico na beira da rua, na beira do asfalto, aguardando a oportunidade de atravessar para o outro lado. Quando eu começo a atravessar, eu percebo que quanto mais eu ando, mais o asfalto se alarga. Eu começo a perceber isto, porque eu não consigo chegar do outro lado. Quanto mais eu ando, mais o asfalto se alarga, mais a pista se alarga. E eu ando e não consigo chegar do outro lado. De repente, meus amados, minhas amadas, eu parei. Eu via que não chegava do outro lado, eu parei. Quando eu parei, eu ouvi um barulho muito forte sobre mim, vinha do céu. Mas um barulho muito forte, que tremia a terra, dava para sentir a terra tremer debaixo da sola dos pés. Eu olhava para o céu para me ver ver se eu conseguia ver o que estava provocando aquele barulho. Eu via quando as nuvens, muitas nuvens, tomavam o céu. Nuvens cinzentas, nuvens como se estivessem elas carregadas de chuva. Ao ponto que aonde eu estava, do nada, de maneira repentina, escurecia. Ficava tudo escuro como a noite. E aquele barulho muito forte mesmo, vindo do céu. E eu dizia assim, meu Deus, se cair toda esta água que essas nuvens estão anunciando, meu Jesus de Nazaré, vai ser séria a coisa. E de repente, meus amados e minhas amadas, eu olhava para o fim daquela avenida, eu olhava para o fim daquela estrada e começava a ver que um vento muito forte vinha daquela direção, do fim daquela estrada. Um vento muito forte. Dava para perceber que o vento era forte, meus amados e minhas amadas, porque aonde o vento estava passando, ele estava arrancando tudo. Arrancando tudo, meus amados e minhas amadas. Dava para ver árvores voando, dava para ver telhados de casa voando naquele vento, meus amados e minhas amadas. Eu olhava e dizia, meu Deus, é barulho estranho no céu. As nuvens fecharam o céu ao ponto que escureceu tudo. E agora este vento. Que vento é este? Que mistério é este, meu Deus? O que está acontecendo? E de repente, meus amados e minhas amadas, eu via pessoas vindo correndo do fim daquela estrada, da onde o vento vinha. Eu via pessoas vindo correndo. As pessoas vinham correndo, passavam por mim. Eu perguntava o que está acontecendo, elas não me diziam nada. Elas só diziam assim, algumas delas me diziam, foge, foge enquanto tem tempo, foge enquanto ainda há tempo, foge. E quando eu vi, meus amados e minhas amadas, que de fato, o que vinha dali, o que estava acontecendo, era algo muito estranho, que fugia da nossa capacidade de compreender e de impedir com que alguma coisa pudesse acontecer, eu fazia a mesma coisa, eu corria. Quando eu corria,
eu parava na frente de uma casa baixa, uma casa bem baixa, ao ponto que quando eu adentrei naquela casa, eu tive que me abaixar pela porta. Eu adentrei naquela casa buscando me refugiar, me esconder, me proteger daquele vento. Adentrei na casa, não vi ninguém, tinha um banco, eu me sentei e fiquei ali. E de repente eu comecei a perceber que o vento estava se aproximando, já estava bem perto. Por quê? Porque coisas que ali perto daquela casa estavam começaram a se movimentar, a sair do lugar. E de repente, meus amados e minhas amadas, aparecia alguém da parte dos fundos daquela casa. Me via dentro da casa e olhava para mim e dizia assim: por que tu te esconde aqui? Não adianta tu te esconder aqui. Sai e vai-te embora. Vai buscar te esconder em outro lugar. Vai buscar te refugiar em outro lugar. Porque quando o vento chegar aqui, ele vai levar tudo, nada vai ficar no lugar. Nada vai ficar de pé, ele vai levar tudo. Tudo que aqui tiver, vai junto com o vento. Vai-te embora, corre daqui, te esconde em outro lugar. Mas a calma daquela pessoa me chamou a atenção, porque aquela pessoa, na visão, meus amados e minhas amadas, estava muito calmo, mediante a tudo que estava acontecendo. Eu olhava para ele e dizia assim: qual é este lugar? Aonde é que eu estou? Que casa é esta? E ele olhava para mim e dizia: este lugar é uma igreja, é a igreja dos crentes. Mas ainda que seja a igreja dos crentes, não vai impedir o vento. O vento vai levar, o vento vai arrancar, o vento vai derrubar. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui nesse lugar, ele me dizia. Ele me dizia isto, meus amados e minhas amadas. Agora, esta parte me chamou a atenção. Esta parte na visão me chamou a atenção. Porque na visão eu estava o quê? Dentro de uma igreja, segundo a fala da pessoa que ali estava. Mas ele me dizia de maneira muito incisiva agora, com muita calma, de que não adiantava eu me esconder naquele lugar, porque tudo que ali estava, o vento iria levar. Não adiantava, ainda que fosse a igreja dos crentes, não adiantava buscar socorro naquele lugar, buscar refúgio naquele lugar. Esta parte aqui eu gostaria muito que você, meu amado e minha amada, que está me vendo e me ouvindo, analisasse, prestasse bem atenção nessa parte. Eu saía daquele lugar, chegava na beira da estrada. Quando eu chegava na beira da estrada, eu percebia que eu já estava em outro lugar. Eu já estava numa estrada, na beira de uma mata, agora muito movimentada. Ônibus, carro, caminhão e muita gente. Eu olhava para frente assim, eu via um ponto de ônibus. E eu corria para ficar ali naquele ponto de ônibus, na companhia das pessoas que ali estavam. Agora preste bem atenção, meus amados. O meu ônibus demorava muito. Eu querendo voltar para minha casa enquanto tinha tempo, mas o meu ônibus demorava muito. Tinha ônibus para todos os outros lugares, só não tinha para o meu lugar, para o meu bairro, para que eu pudesse voltar para minha casa. Ao ponto que o ponto de ônibus foi esvaziando, o movimento na estrada foi parando e já era assim por... Dentro da visão, dentro do entendimento, eu acredito que já era bem tarde quando o meu ônibus passou, o único que tinha, passou. Eu consegui pegar aquele ônibus, meus amados e minhas amadas. E assim, eu fui sumindo. Na visão, eu fui sumindo naquela estrada. É como se eu estivesse adentrando num túnel escuro, aonde eu não enxerguei fim. Eu não enxerguei fim. Parei de ver o que estava ficando para trás, já não consegui mais ver nada. E agora na frente, eu não via nada. Ao ponto que eu digo a vocês que eu não sei aonde nós chegamos. Esta segunda visão, eu estava em casa e era como se eu morasse no segundo andar. Estava ali com a minha esposa e de repente eu disse a ela: estou indo, vou visitar os irmãos, vou acompanhar como é que está o povo, mas não vou me demorar, logo mais eu já estou de volta. E despedia da minha esposa
e andava em direção à porta para que eu pudesse sair da casa, descer e ir embora. Quando eu passo pela porta, meus amados e minhas amadas, que eu pego a escada de acesso ao segundo andar, e essa escada ficava do lado de fora do edifício. Ficava do lado de fora. Eu saio da porta da casa, pego a escada. Quando eu chego na escada, eu resolvi olhar, né, por sobre o corrimão da escada, para que eu pudesse observar o movimento na rua. Quando eu fiz isso, meus amados, quando eu olho por sobre o corrimão da escada para que eu pudesse ver o movimento, acompanhar o movimento da rua, eu via que a cidade de Belém estava pelo menos a 1,5 m. A 1,5 m, meus amados e minhas amadas, debaixo d'água. Debaixo d'água. Quando eu via aquilo, eu voltava para dentro de casa assustado, a minha esposa me olhava e dizia: o que foi que aconteceu aí fora que tu está assustado? O que foi que houve? O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo aí fora que você adentrou novamente assustado? E eu dizia a ela: não tem como fazer missões, não tem como eu ir visitar os irmãos, acompanhar os irmãos, ver como é que eles estão. Ela perguntava por que não dava, por que eu não ia mais, e eu dizia a ela: vem aqui comigo, vem ver. Vem ver, a profecia se cumpriu. Eu dizia para ela: a profecia se cumpriu. Ela dizia: como? Eu dizia: vem ver com os teus olhos, a profecia se cumpriu. Por que, meus amados irmãos e irmãs, que eu dizia na visão que a profecia havia se cumprido? Porque há uns 25 anos atrás, quase 30, uma missionária de fora veio ministrar a palavra de Deus aqui em Belém, em uma festa de círculo de oração, e ela disse que ela teve uma visão com a cidade de Belém, entendeu? Nesta situação. Por isso que na visão eu dizia para a minha esposa: vem ver com os teus olhos, porque a profecia se cumpriu. Quando ela saía comigo pela porta, que ela olhava por sobre o corrimão da escada, né? Ela dizia: meu Deus, o que foi que aconteceu? E agora? Como é que a gente vai fazer para sair de casa? E aí, meus amados e minhas amadas, a visão terminava. A visão terminava. Meus amados e minhas amadas, eu acredito assim, que muito do que vem acontecendo ao redor do mundo, e agora, aqui no nosso país, de maneira mais específica por conta do momento aí no Rio Grande do Sul, né, lá no Rio Grande do Sul, isso tudo é um aviso de Cristo. Isso tudo serve como um alerta do céu para nós nesta terra, meus amados e minhas amadas. Serve. Eu oro, e nós devemos nos unir em oração para que Deus não deixe que aconteça essas questões, para que Deus venha impedir com que essas questões não aconteçam, essas visões não se realizem. Você está entendendo? Porque eu entendo que isto é um alerta de Cristo, é um aviso do céu para nós nesta terra. O próprio Senhor fala na sua palavra que antes que as coisas aconteçam, Ele avisa para que quando aconteçam, a gente lembre que Ele avisou. Quando Jesus avisa, se antecipando ao tempo de acontecer aquilo que muitas das vezes acontece, é na esperança de que a gente se atente, de que a gente vai verificar o que é que está acontecendo, o que pode acontecer. Você está compreendendo? Eu lembro que, uma certa feita, os discípulos saindo do santuário, do templo em Jerusalém, com Jesus, eles olharam e disseram: Jesus, o senhor está vendo esse templo? Coisa magnífica, uma construção magnífica, magnífica. O senhor está vendo? O senhor concorda? Jesus olhou e disse: é lindo, é belo, é uma construção magnífica, porém eu quero vos dizer uma coisa: há de chegar um tempo que não vai ficar pedra sobre pedra neste lugar. Jesus avisou naquele dia para eles:
aquilo que haveria de acontecer anos depois, porque anos depois, de fato, o santuário veio abaixo. Não ficou pedra sobre pedra naquele lugar. E até hoje é assim. Então, o que vem acontecendo ao redor desta terra e o que acontece recentemente aqui no nosso país, de maneira mais específica e mais presente, o Rio Grande do Sul, e essas visões que há tempo Jesus vem dando, vem nos concedendo, são avisos, são alertas do céu para nós nesta terra, para que a gente busque se preparar para o que ainda há de vir, meus amados e minhas amadas. Bom, era o que eu queria compartilhar com vocês. Uma vez que a gente agora tem o nosso canal aqui, uma vez que a gente tem esta rede social, a gente agora quer compartilhar com vocês aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos fala, para que nós possamos nos atentar aos avisos e aos alertas de Deus, de Jesus, para as nossas vidas na face desta terra. Bom, você ouviu? Tire suas conclusões e compartilhe conosco a sua opinião. E quero também mais uma vez dizer a você, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e de ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.